Olá, meu amigo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Evangelista Wellington Ramos, com esse bordão sempre, levando instruções da palavra de Deus, que vos dá orientação, conhecimento, entendimento das verdades de Deus. Então, olha, amados, eu chamo a sua atenção para que você reflita dentro de um assunto muito importante, dentro de uma realidade que nós precisamos buscar compreensão. Deus, não é? E o que Deus nos fala. Deus existe. Tudo que Ele nos revela através da sua palavra é verdadeiro. E nós precisamos parar para refletir nisso aí. Eu quero levar para você a orientação de que tudo que acontece nesse mundo não é a vontade de Deus, não. Deus, Ele permite, porque Ele é soberano. Nada acontece sem a sua permissão, porque tudo está no seu limite, no seu controle. Mas tudo que esse mundo está vivendo não é a vontade de Deus. Primeiro, o homem caiu da graça de Deus, não foi a vontade de Deus. O homem escolheu pecar, não foi a vontade de Deus. O homem passou a ser idólatra, o homem passou a matar, a roubar, a mentir, a ser perverso. Não foi a vontade de Deus. Há uma ideologia muito errada aí das pessoas. E muitas vezes nós, crentes, cristãos, nós temos esse conceito errado. Ah, foi da vontade de Deus. Deus permite tudo o que acontece. Mas nem tudo que acontece é da vontade dele. Tá certo? É muito importante a gente entender isso. Sobre a vontade de Deus dentro do seu querer. Tá certo? Aliás, a permissão de Deus dentro da sua vontade e do seu querer. E sobre a permissão de Deus dentro da escolha do homem, da vontade do homem e do decidir do homem. Deus permite. A Bíblia diz que Deus entregou, né, os homens às suas paixões infames, porque eles preferiram. Lá em Romanos capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura para você aqui. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Versículo 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais o Criador do que a criatura, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus os entregou às suas paixões infames, aonde os homens vivem suas abominações, suas transgressões contra Deus. Deixaram de glorificar o Deus Criador para passar a glorificar a criatura na forma de imagens de escultura. Deixaram de ter a relação natural que Deus deixou do homem com mulher e de mulher com homem, para se inflamarem em paixões, mulher com mulher, homem com homem. E a Bíblia diz que Deus entregou ele às suas paixões infames. Esse Deus entregar, Deus permitiu que eles vivessem o prazer deles. Essa permissão de Deus não livra o homem da consequência, porque Deus mostra a consequência. Mas se o homem persiste, se o ser humano persiste em andar no seu erro, Deus entrega as suas paixões. Isso quer dizer que Deus está permitindo ele viver enquanto ele tiver tempo para viver. Ele viveu o seu caminho abominável. Agora, Deus adverte, Deus nos mostra uma coisa aqui, ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 27. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. Então Deus está avisando que eles vão receber a recompensa que convém pelas escolhas dele. Aquilo que convém o homem receber dentro do caminho que ele anda, segundo o seu desejo, segundo os desejos de suas paixões abomináveis, paixões infames, não é? Aonde contraria, aborrece, provoca a ira de Deus. Esse estilo de vida, esse conceito de vida que as pessoas escolhem viver, que as pessoas colocam para
para si como preceitos morais, como preceitos de vida pessoal. Deus abomina isso. Então a permissão de Deus, não dentro do querer dele, Deus permite, Deus entregou as suas paixões, Deus deixa o homem viver suas abominações. Quer idolatrar? Viva na idolatria. Você pode viver na idolatria 10, 20, 30 anos, pode sorrir, se alegrar, está tudo bem, pode conquistar muitas coisas, mas tem que saber uma coisa: o dia do juízo de Deus vem para todos aqueles que não deram ouvido à sua palavra. Olha o que diz lá em Eclesiastes. As pessoas acham que pelo fato de estarem vivendo, estarem sentindo alegria, vivendo os prazeres, vivendo as satisfações, tendo vantagem, né? Tendo privilégio, vivendo o pecado e as abominações, as pessoas pensam que vai continuar assim bem. Mas eu quero dizer para você, informar para você, cuidado, o fim vem. A ira de Deus é vindo. O fim vem. A partir do momento que você deixar esta vida aqui, você já vai se arrepender amargamente, porque você vai receber o juízo de Deus. Depois da morte segue-se o juízo. Todos que morrem sem se converter ao Senhor, sem receber o perdão de Deus, todos aqueles que morrem dentro das suas práticas, de suas paixões infames, dentro de seus conceitos pessoais, dentro da sua vida que escolhem viver, sem se submeter-se, sem escolher e sem aceitar a direção de Deus. Então as pessoas acham que pelo fato de estarem vivendo uma vida tranquila, né? Uma vida sem ter problema, e muitas vezes a lei dos homens dando a ela liberdade, dando a ela mais ousadia para ela viver o erro, né? Aprovando o seu erro e condenando aqueles que não aceitam essas abominações, que não aceitam essas atitudes contrárias à vontade de Deus, que Deus abomina, né? As leis aprovam e dão liberdade para os homens viverem a maldição, para os homens viverem o abominável, para os homens viverem suas paixões, seus pecados. E a lei ainda quer prender, quer punir. Olha que diferença de conceitos, de valores. A lei dos homens pune quem está certo e justifica quem está errado. Mas a lei de Deus não. O juízo de Deus é maior do que o juízo dos homens. A lei de Deus é maior do que a lei dos homens. O Senhor vem com grande ira e furor. E todos aqueles, seja juiz, seja advogado, seja promotor, desembargador, seja quem for, grande e pequeno, todos vão estar diante de Deus. E a lei que vai prevalecer não é a dos homens, é a de Deus. É a regra que Deus deixou, é a sua palavra. Essa é a maior regra, é a maior constituição, a maior não é, democracia. Porque Deus ele é democrático. Você quer viver o erro, viva. Você que escolhe. Agora Deus mostra as consequências das suas transgressões, do seu erro. E você não vai escapar dela. Você pensa que vai viver a sua vida inteira dentro desse caminho, aborrecendo a Deus? Esse caminho de pecado, de abominação, amaldiçoamento, esse caminho de maldição. E você acha que no final vai estar tudo bem? Você tem que parar, por isso que eu disse no começo desse vídeo. Nós temos que levar a sério, entender e buscar refletir em relação a Deus, ao juízo de Deus, ao que Deus nos revela, ao que Deus nos avisa, ao que Deus nos mostra. O mundo tem vivido seus valores, seus conceitos. A humanidade tem apoiado e aprovado valores que são horríveis. A troca de valores dessa humanidade é horrível. O que a humanidade tem aprovado, tem aceitado, tem recebido, tem vivido, tem estabelecido como valores, desprezam o que é realmente de valor e colocam aquilo que não vale nada. Irmãos, olha aí os conceitos, os valores que o mundo tem vivido. Olha aí o que tem feito sucesso aí no lado musical, não é? Olha aí o que tem feito sucesso aí entre os homens. Pessoas profanas, abomináveis, pessoas que não têm exemplo, não têm comportamento, não têm nenhuma qualidade que possa trazer para alguém um exemplo bom. As pessoas, os que têm exemplo, são colocados no canto. Nós temos visto aí as pessoas justas vai preso
e não se soltam. As pessoas injustas vão presas só no nome, mas depois se soltam. A lei punindo, a justiça punindo, né? Muitas vezes o injusto, o pequeno, que é injustiçado pelo grande, e libertando o grande, e dando absolvição aos injustos contra os injustiçados. Então, esse é o valores. E as pessoas estão vivendo essa aberração nesse mundo. Não adianta se escandalizar quando uma emissora de televisão, como a Globo mesmo, coloca propaganda de homossexualismo, mulher se beijando com mulher, homem com homem. Não adianta se escandalizar com isso não, mano. É vigiar na tua vida, com a tua família, e se manter fiel à palavra, não é? E olhar essas aberrações, repreendê-las e ensinar a tua família. Cuida da tua família, porque não adianta se levantar contra a emissora nem contra nada não, porque isso aí é o mundo, isso aí vai prevalecer no mundo. Só não prevalece contra a sua vida se estiver em Cristo. Mas o mundo apoia isso. Hoje em dia as emissoras, principalmente a Globo, não só a Globo, mas todas as emissoras propagando o efeminismo, o homossexualismo, propagando feitiçaria, idolatria, propagando a prostituição. A gente vê aí, é um discurso de valores tão grande desses homens que estão lá dentro, e a mídia propagando prostituição e ninguém faz nada. Ah, defender as mulheres, defender as crianças, de quê? As crianças são alvo de prostituição. A própria mídia propaga isso. Quando bota um comercial com duas crianças se beijando, com duas crianças se relacionando, trocando afetos, trocando olhares. A própria mídia propaga isso. A sociedade aceita e ainda vem com um discurso de moral, de justiça. A gente tem visto aí novelas, filmes com crianças se apaixonando. Isso já é uma influência para a prostituição. Criança não é para viver isso. Mas é os conceitos errôneos do mundo. E Deus permite, está aí a permissão de Deus dentro do seu querer, e a permissão de Deus que não é o querer dele, ele permite pelo querer do homem. É o homem que quer. E a Bíblia diz que Deus entregou esses homens às suas paixões infames, ao seu modo de vida abominável, pecaminoso. Mas Deus não deixa o homem isento do juízo, da punição e das consequências. E Deus avisa, e Deus é tão bom que antes do homem sofrer essas consequências, Deus avisa o homem, Deus convida o homem a se arrepender, para que o homem não receba a sua ira, porque Deus não tem prazer na morte do pecador, na condenação do pecador, que o pecador receba a ira dele. Não, Deus vai ter que lançar a sua ira sobre o pecado do homem, o homem vai ter que cumprir, o homem vai ter que receber a consequência do seu pecado, porque Deus é justo e não tomará o culpado por inocente, e aquele que é culpado, aquele que é pecador, aquele que está em abominação, em transgressão, vai ser punido, sofrer as consequências, não dessa sociedade, mas de Deus. Porque na sociedade os ímpios prevalecem, os ímpios triunfam, porque na sociedade, na lei dos homens, os ímpios prevalecem, e por prevalecerem e não acontecerem nada, aí a lei dos homens dando a ele liberdade para viver o erro mais ainda, eles continuam vivendo o erro mais e mais e mais, e ensinando e propagando o erro como se fosse a verdade. Mas é aí que eu quero mostrar para você. Eclesiastes, capítulo 8, o livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele, inspirado por Deus, ele mostra isso aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz assim: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Como não se aplica logo o juízo de Deus na vida do pecador, o pecador continua com que o seu coração enchendo de iniquidade, de pecado, não está acontecendo nada, ele muitas vezes se sai bem, muitas vezes ele triunfa diante do erro, e ele continua a pecar. É o que o texto está dizendo aqui. Como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos para praticar o mal. O juízo de Deus, ele não vem sobre tua vida agora, porque Deus, ele é amor, Deus, ele é longânimo, Deus, ele é paciente, Deus, ele dá oportunidade ao ser humano.
Deus não decretou ninguém por decreto incondicional ao inferno. O inferno vai àqueles que foram por suas escolhas, por seu querer, por sua vontade. Não é Deus que lança o homem no inferno por decreto incondicional. É o homem que vai para o inferno por não querer o socorro de Deus para ser livre dele. Porque Deus ele fez o contrário. Deus ele proveu um meio para livrar o homem do inferno. E ainda tem gente que ensina que foi Deus que decretou o homem para o inferno. Que Deus já destinou o cara para roubar, para matar, para ser mal, porque já está destinado assim. É mentira, isso é uma doutrina maligna. Esses pastores, esses teólogos que pregam isso são filhos do diabo, estão pregando uma heresia, estão desviando você da sã doutrina. Cuidado, porque a vontade de Deus é que o homem se arrependa, se converta e se salve, e não morra, e não sofra condenação. Deus vai aplicar o juízo porque Ele é um justo juiz. Ele é amor, mas é justiça, e não compactua com o mal, e não toma o culpado por inocente. Mas antes de aplicar o juízo, Ele dá ao homem a oportunidade para se arrepender. O homem que não aceita, o homem que persiste no erro, pensa que por não vir logo o juízo de Deus sobre a vida dele, ele pensa que não vai acontecer nada e continua pecando, como diz aqui o texto que nós lemos. Mas o juízo de Deus vem. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Nós não devemos ignorar a bondade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, porque a paciência de Deus, o tempo que Deus nos dá, não é para a gente continuar no erro não, meus amados. É para se arrepender. O cara vai, rouba, mata, não acontece nada com ele. Ele continua roubando e matando, continua roubando e matando. Vai chegar um dia que ele vai perder a vida pelo caminho que ele escolheu, e o juízo vem na vida dele porque ele passou a escolha de vida dele, roubando e matando, e não se converteu ao Senhor. O homem passa a vida dele na idolatria, adorando outros deuses, imagens de escultura, clamando outros nomes, e Deus dando a ele a oportunidade. Tem gente que tem 100, 20, 60, 30, 80 anos vivendo na idolatria, não se converte ao Senhor, e Deus avisando, Deus convidando, Deus chamando, mas eles pensam, na minha religião eu estou muito bem, na minha religião eu tenho muita alegria, estou servindo a Deus lá, e não dando ouvido à palavra de Deus, permitindo na idolatria, persistindo no erro, no pecado. Quando você partir deste mundo, você vai sofrer a ira de Deus, porque Deus lhe deu tempo para se arrepender, e você preferiu viver na idolatria, invocar outros deuses, clamar por outro nome a não ser o de Jesus, acreditar em outro socorro, em outros mediadores, em outros salvadores, enquanto a palavra nos ensina que é Jesus o único que pode salvar, interceder, fazer mediação e nos levar ao Pai, nos garantir perdão e salvação e vida eterna. E você não acreditou nisso? Passou sua vida inteira, Deus lhe deu tempo e você não se arrependeu. Deus lhe deu tempo e você continua na prostituição. Todo dia que acorda é uma oportunidade que Deus dá, mas você não aproveita, você continua no erro, teu coração está endurecido, e Deus entrega a você as suas paixões infames, para você viver esse caminho maldito, abominável, de pecado, de transgressões, que vai trazer a consequência do juízo de Deus sobre tua vida. Mas Deus está te dando a oportunidade, Deus não está decretando ninguém para o inferno, é o homem que não aceita a absolvição, que prefere a condenação, que não recebe o socorro de Deus, que prefere viver no perigo eminente do inferno, que não aceita o perdão de Deus, que prefere viver no pecado. A preferência do homem é essa. E Deus dá oportunidade a todos. Esse tempo que Deus está dando a você, você que está enganando as pessoas, até num púlpito de uma igreja, até como uma pessoa que você não está sendo, você que está enganando as pessoas, que está ludibriando as pessoas, que está aproveitando-se da fé das pessoas, da boa intenção das pessoas, se você não se arrepender, o juízo de Deus virá sobre tua vida, meu irmão. E naquele dia tu vai dizer, mas eu preguei, eu falei, eu anunciei, eu orei, eu falei de Jesus, mas você viveu o pecado, a mentira, o engano, a falsidade, o fingimento, será lançado no inferno, não por decreto de Deus, mas pela sua escolha, sofrerá a consequência do seu erro. Mas Deus está te dando oportunidade, você ainda está aí ouvindo, Isso é uma oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. Se arrepende, se converte e receba o amor de Deus, o perdão de Deus, nesse tempo que Deus está te dando. Se não se arrepender, meu irmão, é tarde, vai ser tarde demais para você. Não brinque com o tempo, porque o tempo que Deus dá, a oportunidade que Deus nos dá, não é para a gente continuar pecando, é para se arrepender. E o apóstolo Paulo diz aqui,
Sua carta aos Romanos, no capítulo 2, eu vou fazer essa leitura aqui para você. No capítulo 2, o versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Despreza tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Olha aí, o bem de Deus, a paciência de Deus com você é para que você se arrependa. Deus está agindo com você de benignidade. Mesmo você praticando mal, Deus está te dando livramento. Mesmo você praticando abominação, Deus está te dando livramento. Deus está te dando dias de vida. Deus está te dando oportunidade. É para você se arrepender, não é para você continuar no pecado, não. Olha o que Paulo continua dizendo, versículo 5 do capítulo 2 de Romanos. Mas segundo a tua dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Segundo a dureza do teu coração impenitente, teu coração duro, persistente no erro, tu estás entesourando, estás guardando como tesouro para a tua vida a ira de Deus no dia da manifestação do seu juízo. Cuidado! Aproveita o tempo que Deus está lhe dando. Esse tempo não é para você continuar errando, não, meu irmão. Meu amigo, é para você se arrepender e crer nesse Deus vivo e eterno e maravilhoso e bondoso, mas também juiz, justo e reto. Olha ainda o que ele diz, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Versículo 7, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorrupção. Aqui são os que viveram na palavra, né? A vida eterna é para esses. Não é porque foram predestinados. É porque escolheram uma vida de submissão à palavra de Deus, glorificando a Deus, não vivendo a corrupção desse mundo. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus, né? Versículo 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuraram a glória e a honra e a incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. A indignação de Deus e a ira de Deus. Meu irmão, a ira de Deus é tão terrível. É tão terrível. Por isso que Jesus disse: não temam os homens que matam somente o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temam antes aquele que lança no inferno tanto o corpo como a alma. É a ira de Deus. Foi o que Jesus disse: temam a ira de Deus. Mas para a ira de Deus, eu sou a solução para livrar vocês, para livrar você da ira de Deus e te dar o perdão, a salvação, a conciliação, a comunhão e o direito de estar com Ele na eternidade. Aleluias! Mas aqueles que persistem no erro, no pecado, na incorrupção, aqueles que são desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, esses vão sofrer a indignação, a ira de Deus, a eternidade distante da presença de Deus. Não é isso que Deus quer para você, meu irmão. Deus não decretou você para isso, não. Ninguém foi decretado para o inferno. Ninguém foi decretado para a maldição. A maldição veio na vida do homem pela escolha do homem de sair do caminho da bênção. Então você está vendo o que diz a palavra de Deus? Então se arrependa. Isso é Bíblia, meu irmão. Evangelista Wellington Ramos tem compromisso com a palavra. Eu prego a palavra. Eu não trago aqui para você filosofia minha não, entendimento meu não, conceito meu não, linha de pensamento minha não. Eu levo para você a palavra de Deus. É isso que eu prezo. Isso aqui é o meu tesouro. Isso aqui é a minha base, é meu alicerce, é o meu guia, é o meu horóscopo. Isso aqui, aleluia, é o meu guru, é o meu mestre, é a minha mandala, é as minhas cartas, é os búzios. Isso aqui é a minha sorte, é a minha vida. É a palavra de Deus. Aleluias. Eu não levo aqui conceito humano não, irmão. Nem o que eu aprendi dos homens não. Eu levo a palavra, que é lâmpada e luz para os meus, para os teus, para os nossos pés. Que é a verdade que liberta, é a palavra. Eu estou pregando a palavra. E é muito bom quando a gente pega a palavra porque tem autoridade. Ninguém pode contestar. Pode não aceitar, mas não pode vencer quem está na palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então quem quiser me contrariar, me contrariei com a palavra, mas eu estou na verdade, e com a verdade eu vencerei, e nenhum
pode subsistir a quem está na verdade. Pode vir usando ela contrário, pode vir usando ela com seus conceitos, pode vir usando ela com sua linha de pensamento, mas quem vai prevalecer é quem está na palavra. O Espírito de Deus, ele dá ousadia a quem está na palavra, que Deus tem compromisso com quem está na palavra. Então se arrependa. Aproveite o tempo que Deus está lhe dando, não é para você continuar no pecado não, meu irmão. Jesus te ama, quer te salvar. Você pode amanhã perder a oportunidade de ver o sol raiar, de ver mais um dia. E se isso acontecer, você nesse caminho pecaminoso que você está, nesse caminho abominável, nesse conceito contrariando os princípios de Deus, você vai sofrer a ira de Deus. Não porque Deus predestinou você, uma predestinação incondicional. Não porque Deus decretou você para o inferno. Foi porque você escolheu. Cada um será réu do juízo pelos seus caminhos, pela sua escolha, pelas consequências das suas atitudes e dos seus caminhos que escolheram andar enquanto estava vivo. E a palavra diz, Eclesiastes, visto como não se vem logo o juízo de Deus sobre a má obra, os homens estão dispostos a permanecer no pecado e praticar o mal. Olha o que diz o versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas aos ímpios não irá bem, e não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Os ímpios não vai prevalecer. Ele pode até estar se dando bem, viver 100 anos, 50 anos, 80 anos. O justo pode morrer com 10 anos, 20 anos. Mas eu quero dizer uma coisa, o juízo de Deus é uma realidade. Você pode viver 100 anos, 200 anos, uma vida tranquila aqui. Mas se for 100 anos fora da direção de Deus, você vai passar uma eternidade distante da presença de Deus, sofrendo a ira, o juízo de Deus, por causa da sua escolha. Porque Deus, Ele permite, mas não dentro da sua vontade o homem viver o erro. Deus permite pela escolha do homem. Tem coisas que Deus permite para um propósito, para a glória dele, dentro do querer dele. Mas a maioria da vida dessa humanidade não é permissão de Deus, é a escolha do homem. Porque a Bíblia diz que Deus entrega os homens a viver suas paixões infames. Não porque Deus quer, não porque é a escolha de Deus que ele viva isso. É porque ele escolheu e Deus respeita a tua escolha, porque foi um dom que Deus deu. Essa regra foi Deus que estabeleceu, a regra da semeadura. E Deus não fere as suas regras, nem seus princípios. Deus respeita os princípios que Ele estabeleceu e são eternos. Os princípios de Deus são eternos. Deus não vai ferir. E esse é um princípio de Deus, que o homem só vai colher o que plantar. Você não vai colher o que Deus plantou para você. É o que você plantar para você. Por isso que eu digo, não é Deus que decreta ninguém para o inferno nem para o céu. O homem já está destinado ao céu por causa do seu pecado. Agora, pelo amor de Deus, que nós não merecemos, Deus nos oferece a oportunidade de ir ao céu, de estar com Ele, de ser livre do juízo dEle através de seu Filho Jesus. E Ele ama a cada um de nós, e Ele quer isso de cada um de nós. Não é só de um grupo não que Ele escolheu não, é de toda a humanidade, para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Aí vem alguém e diz que Deus decretou um para o inferno, outro para o céu, por decreto incondicional. Sai desse ensino da predestinação incondicional, meu irmão, porque Deus, Ele te ama, e o amor de Deus é maior do que o amor desses homens. Esse entendimento errôneo desses homens, essa mente cauterizada desses homens, usando doutrina de demônio para tirar o povo da verdadeira direção, dos conceitos, do princípio, e levando o povo a negar o amor de Deus por toda a humanidade. Porque esse ensino da predestinação incondicional leva as pessoas a negar o amor de Deus por toda a humanidade. E a Bíblia ensina, Deus nos revela que Ele amou, não foi um grupo, Ele amou o mundo, a humanidade. A maior revelação do amor de Deus está em João 3, 16 ao 18, onde diz que Deus amou o mundo, a humanidade por completa, que de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, a condição é crer. Então a salvação é condicional no crer em Jesus. Todos podem ser predestinados ao céu. A predestinação é uma realidade. Agora, com a condição em Jesus, a predestinação é condicionada à fé em Jesus Cristo. E todo aquele é todo.
Todo que crê, pode ser a humanidade inteira, crendo, vai para o céu. Mas Jesus disse que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E aquele que nele crê não será condenado, mas quem não crê nele já está condenado. Então a condição é crer ou não crer. O inferno não é determinação de Deus incondicional. O inferno é a escolha do homem. Crer em Jesus para ir para o céu ou não crer em Jesus para continuar condenado ao inferno, porque o homem já está condenado ao inferno. O amor de Deus oferece ao homem a oportunidade. Então não continue no pecado. Não continue nessa vida maldita. Não continue nesses valores desse mundo, nos conceitos desse mundo, no padrão de moral desse mundo. Se converta à palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para libertar você dos seus pecados e lhe dar comunhão com Deus e livrar você da condenação eterna. Porque Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passará da morte, passou da morte para a vida. Então creia nisso, cuidado. Você pode estar se satisfazendo aí no pecado e vivendo um dia após o outro e achando que está tudo bem. Tá não. Há um perigo eminente sobre tua vida. A qualquer momento você pode descer ao inferno. E aí você vai ver a realidade daquilo que você não quis acreditar enquanto estava vivo. Então Deus te ama, meu irmão. Deus está levando essa orientação para você porque Ele te ama. Ele quer o teu bem, e o teu bem é salvação. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus, Ele quer o teu bem. Deus, Ele quer a tua salvação. Deus, Ele quer que você receba o amor dEle, que é Jesus, para se salvar. Então entenda isso, evangelista Wellington Ramos, levando para você essa instrução. Não permanece, não. Se você está vivendo esse pecado, irmão, mas já faz 100 anos que eu estou nesse pecado, se converta. Se você está aqui ainda, é porque Deus está dando oportunidade, não é para continuar no pecado, não. É para se arrepender, arrepender-vos e converter-vos, e crede no Senhor Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Amém? Veja o que diz a palavra. Não ignore a longanimidade e a paciência de Deus. Não endureça seu coração para viver o pecado, senão você vai sofrer a ira de Deus. Mas Deus te ama, quer te salvar, por isso que Ele enviou Jesus. Aí está o amor, a maior prova de amor de Deus por nós, foi vindo Jesus Cristo, morrendo na cruz, sofrendo a dor que era para nós sofrer, recebendo o juízo que era para nós receber, recebendo a condenação que era para nós receber. Mas tudo isso Ele recebeu para nos trazer a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados da enfermidade do pecado. Livre do castigo da condenação eterna. Porque Jesus morreu por nós. O amor de Deus para lhe salvar e lhe dar a vida eterna. Amém? Então receba isso e reflita nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.